Lição 7, 12 de agosto de 2018. Fogo estranho diante de Deus. Texto áureo. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Levíticos capítulo 10, versículo 3. Verdade prática. O Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Menos que isso é inaceitável. Leitura bíblica em classe. Levíticos capítulo 10, versículo 1 a 11. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgarei vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamente esse incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor, e fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Hinos sugeridos da harpa cristã: 390, 432 e 434. Objetivo geral: mostrar que o Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Objetivos específicos. Abaixo, os objetivos específicos referem-se ao que o professor deve atingir em cada tópico. Por exemplo, o objetivo 1 refere-se ao tópico 1 com os seus respectivos subtópicos. 1. Discutir os privilégios de Nadab e Abiú. 2. Mostrar os perigos de se colocar fogo estranho no altar do Senhor. 3. Compreender o porquê do luto no santo ministério. Introdução. A história de Nadab e Abiú faz-nos uma séria advertência. Deus não se deixa escarnecer. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Nesta lição, veremos que esses dois obreiros, apesar de todos os privilégios de que desfrutavam junto à congregação de Israel, não honraram o seu ministério. Antes, ignorando a recomendação de Moisés, ofereceram fogo estranho ao Senhor, e no mesmo instante
foram exterminados pelo Deus que não se deixa zombar por homem algum. Como temos nos apresentado diante do Senhor? Enquanto avançamos neste estudo, respondamos a essa pergunta com temor e tremor, pois Deus não mudou. Ele está a exigir santidade, pureza e reverência de cada um de seus filhos, principalmente dos que fazem parte do santo ministério da palavra. Tópico 1. Os privilégios de Nadab e Abiú. Não basta pertencer a uma família tradicional de obreiros para usufruir da graça divina. É necessário, antes de tudo, ter uma vida de íntima comunhão com Deus. Vejamos, pois, a ascendência de Nadab e Abiú e os seus conhecimentos da glória divina. Primeiro item: ascendência levítica. Nadab e Abiú pertenciam à tribo de Levi, que foram honrada com o sacerdócio divino. Números capítulo 3, versículo 1 ao 12. Os homens dessa tribo eram contados entre as primícias do Senhor. O próprio Deus havia dito: os levitas serão meus. Números capítulo 3, versículo 12. Por conseguinte, os descendentes de Levi eram vistos como os nobres entre os nobres de Israel. Segundo item: ascendência araônica. Além de pertencerem à tribo de Levi, Nadab e Abiú provinham da família de Arão, escolhida por Deus para exercer o sumo sacerdócio. Êxodo capítulo 6, versículo 23 e Êxodo capítulo 28, versículo 1. Era o ofício mais honroso de todo Israel, nem os reis podiam exercê-lo. Segundas Crônicas, capítulo 26, versículo 18. De acordo com a genealogia de Arão, Nadab e Abiú eram os sucessores imediatos do pai neste glorioso ministério. Terceiro item: participantes da glória de Deus. Quando o Senhor ortogou a lei de Israel por intermédio de Moisés, lá estavam Nadab e Abiú juntamente com os mais destacados anciões de Israel. Êxodos capítulo 24, versículo 1. E ali no Monte Sagrado presenciaram a manifestação da glória divina. Êxodo capítulo 24, versículo 9 e 10. Além disso, foram testemunhas oculares da aliança que o Senhor firmara com os filhos de Israel. Êxodos 24, versículo 8. Enfim, Nadab e Abiú tiveram o privilégio de testemunhar o estabelecimento do pacto entre Deus e o seu povo. Tópico 2. Fogo estranho no altar. 3 atitudes marcaram o ato leviano e inconsequente de Nadab e Abiú. Ignoraram a Deus, impacientaram-se e, sem qualquer temor, apresentaram fogo estranho no altar sagrado. Primeiro item: ignoraram a Deus. Ao adentrarem o lugar santo, Nadab e Abiú ignoraram a presença de Deus, pois o Senhor encontrava-se não somente no tabernáculo, como em todo o arraial de Israel. Êxodos capítulo 25, versículo 8, Números capítulo 14 e versículo 14. O Deus onipresente não se limita ao Santo dos Santos, mas se deleita com a presença de seus queridos e amados santos. Segundo item: impaciência profana. De acordo com as instruções que o Senhor, através de Moisés, transmitira aos filhos de Israel, somente o sumo sacerdote estava autorizado a oferecer o incenso no altar de ouro. Êxodos
capítulo 30, versículos 7 ao 9. Todavia, observa-se que ambos, ignorando tal preceito, entraram no lugar sagrado e trouxeram um fogo que Deus não ordenara. As coisas de Deus não podem ser tratadas profanamente. Nadab e Abiú precipitaram-se e não souberam esperar a hora de se colocarem no altar. Terceiro item: apresentaram fogo estranho ao Senhor. Não bastava ter o incenso prescrito pelo Senhor, era imperioso ter igualmente a brasa certa para que Deus fosse dignamente adorado. Êxodos capítulo 30, versículo 9, Levíticos capítulo 16, versículo 12. Se o incenso era exclusivo, a brasa também o era. Êxodo capítulo 30, versículo 37. Mas, pelo contexto da narrativa sagrada, Nadab e Abiú não estavam preocupados nem com o incenso, nem com o fogo. Por isso, o Senhor veio a fulminá-los diante do altar. Terceiro tópico: luto no santo ministério. A morte de Nadab e Abiú abalou profundamente a casa de Arão. Apesar de haver perdido no único dia 2 de seus filhos, ele foi proibido pelo Senhor de observar qualquer luto pelos mortos. Primeiro item: a morte de Nadab e Abiú. Ao se apresentarem com fogo estranho diante do Senhor, os filhos de Arão, que também eram ministros do altar, foram consumidos no lugar santo. Levíticos capítulo 10, versículo 2. Pelo que observamos no texto sagrado, Deus os matou pelo fato deles não terem levado em conta a santidade divina. Levíticos capítulo 10, versículo 3. A obrigação deles era glorificar o nome do Senhor, mas preferiram buscar a própria glória. Diante do fato, o sumo sacerdote de Israel calou-se. Não poderia haver momento mais trágico para a sua família. Segundo item: a remoção dos cadáveres. Moisés então ordena a 2 primos de Arão, Misael e Eusafã, a removerem os cadáveres da casa de Deus. Levíticos capítulo 10, versículo 4. No episódio de Ananias e Safira, os corpos de ambos foram levados para fora por alguns jovens da igreja recém-inaugurada pelo Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículo 1 ao 11. Terceiro item: o luto é proibido. Apesar da tragédia que se abateu sobre a sua família, Arão é proibido pelo Senhor de guardar luto ou demonstrar tristeza. Levíticos capítulo 10, versículos 6 e 7. Ele e seus filhos deveriam suportar com santa discrição aquela hora tão difícil. Afinal, era seu dever zelar pela santidade e glória do nome do Senhor dos Exércitos. Certos tipos de lutos servem apenas para enfraquecer o povo de Deus e levá-los à dispersão. 2 Samuel, capítulo 19, versículo 1 ao 7. Às vezes, temos que suportar o insuportável, a fim de preservar a Igreja de Cristo. Ela está acima de nossas dores. Conclusão: devemos ter cuidado com a forma como nos apresentamos diante de Deus. O culto ao Senhor deve ser santo, reverente e verdadeiro. Portanto, chega de liturgias bizarras, cultos mundanos, teologias permissivas e costumes que ferem a palavra de Deus. Se não atentarmos à santidade e à glória divina, não subsistiremos, pois o nosso Deus, embora seja conhecido pelo amor e bondade, é também um fogo devorador. Isaías capítulo 30, versículo 27. Portanto, sejamos puros e santos em toda nossa maneira de ser, pois o Senhor não se deixa escarnecer.